Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sextou, mas antes de sextar, tem dado importante que saiu nesse dia de hoje. Saíram os dados da PNAD contínua mostrando o desemprego. E mais uma vez a gente está com desemprego em queda, em níveis bem baixos para o patamar histórico, e a renda aumentou. E dessa vez foi com uma boa qualidade essa queda do desemprego. Então, o tema do vídeo de hoje vai ser essa análise sobre desemprego e renda para o mês de maio. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta, conteúdos novos, vídeos novos falando aí de economia brasileira, internacional, temas especiais, tudo aí para você não ficar perdido e não perder aquela sua discussão com o tio do Zap aí, para você sempre ficar bem informado. E também queria pedir para vocês, para quem puder, óbvio, se inscrever aí no meu Apoia-se, me ajudar no Apoia-se para manter esse canal em pé. A gente faz esse canal justamente aí para vocês ficarem sempre bem informados, e a gente pede então essa ajuda aí para vocês manterem aí esse canal funcionando. E quem puder doar acima de R$ 10 por mês ganha brindes especiais. Inicialmente, né, nesse mês a gente vai gravar uma aula para vocês com mostrando aí os principais temas básicos de economia para você começar a aprender economia. Então sempre vai ter pelo menos, né, uma aula minha gravada com slides exclusivos aí para todo mundo. Mas vamos agora para o tema do vídeo de hoje aí, que é o desemprego e a renda, né? A gente teve aí essa divulgação nessa manhã e o desemprego caiu. Ele estava em 6,5%, 6,6%, agora ele está em 6,2%. Então é uma queda aí, é o menor valor para o mês de maio aí desde o começo da série histórica. Também tivemos uma queda na subutilização. Para quem não sabe, a subutilização é aquela pessoa que quer trabalhar mais horas, mas não consegue. Esse valor está em 14,9%. Um dos valores também mais baixos aí da série histórica. Então a pessoa queria trabalhar 40 horas, por exemplo, e não consegue trabalhar 40 horas. Então a taxa de subutilização da força de trabalho também caiu. E a renda habitual do brasileiro, ela aumentou, ela está agora em R$ 3.457. Não é o dado que eu mais gosto, a gente vai falar da renda do trabalho, da ocupação principal, aqui quando a gente for mostrar o gráfico, mas também é o dado que geralmente sai na mídia, esse, né, da renda habitual. Então agora a gente está com uma renda habitual média de R$ 3.457, alta real, tá, gente? Então, importante aí esse dado. Vamos começar a analisar, então, alguns dados interessantes para a gente já falar o que aconteceu no mercado de trabalho nesse mês. Vamos ver aqui, ó, como que foi a formação de vagas totais aí nesse mês de maio. Então, você tem que foram formadas 612 mil novos postos de trabalho, e a grande maioria desses postos de trabalho aconteceu aí no setor privado, aí, do empregado no setor privado com carteira assinada, ó, 114 mil novos postos. Outro dado aí que também chama atenção é o de empregado no setor público, só que agora sem carteira assinada, um aumento de 155 mil novos postos. E você também tem o trabalhador por conta própria aí com CNPJ, ou seja, aquele cara que trabalha pejotizado, que é uma realidade aqui no Brasil, cada vez mais a gente tem uma pejotização forte, um aumento de 170 mil novos postos de trabalho. Se a gente for ver aqui, ó, o empregado do setor privado sem carteira assinada foi muito menor do que o com carteira assinada, 40 mil novos postos de trabalho. Entre os trabalhadores domésticos, você teve uma alta de 9 mil postos de trabalho com carteira assinada e 37 mil novos postos de trabalho sem carteira assinada. No setor público, aqueles que trabalham com carteira assinada teve formação de 72 mil novos postos de trabalho e 32 mil novos postos de trabalho de servidores públicos. Caiu bastante a quantidade de empregadores, né? Aquele que é o empresário, né? Então são 36 mil empresários a menos esse mês aí, segundo os dados do IBGE. E o trabalho por conta própria sem CNPJ, daí é o bico mesmo, né? Aí teve uma alta de 31 mil postos de trabalho. A gente vê que você teve uma formação, tirando aí no setor público, uma formação muito grande aí de empregados com carteira assinada, seja no setor privado
ou seja, aquele por conta própria. Ou seja, pelo menos o cara está tendo uma CLT assinada ou está sendo pejotizado, mas pejotizado aí com um CNPJ. Então é um pouco mais seguro do que você simplesmente trabalhar com bico. Então a gente teve então uma certa qualidade na formação de empregos esse mês aí. Uma formação de empregos que se deu basicamente aí por pessoas aí com carteira assinada ou com um CNPJ ativo, né? Então a gente também esse é o lado triste da economia aí, porque boa parte do que a gente vê também de formação de novos trabalhos aí, muito pejotizado. Isso daí é a reforma trabalhista na veia, né? Fazendo essa pejotização terrível que a gente tem. Mas a gente vê aí bastante gente com carteira assinada. Então você teve uma maior qualidade na formação de empregos esse mês. Então, esse aí é um bom dado para a gente fazer análise. E vamos falar também da renda que ocorreu, né? Então você teve um aumento da renda. A renda no último mês ela estava em 3.342, a recebida da sua ocupação principal, que é um dado que eu gosto mais de trabalhar. E agora ela está em 3.354, né? Um aumento aí de menos de R$ 10, né? Na verdade foram de R$ 8 esse aumento, mas é um aumento na renda média, lembrando que é uma média, e é um aumento do valor real ganho, né? Se a gente for pegar desde o começo do governo Lula, inclusive, o governo Lula pega essa renda em 3.093, essa média, e já está em 3.354, é um aumento de quase R$ 300 aí, desde esse período, né? Um aumento de quase 10% de aumento de renda. Isso aí é fruto de aumento do salário mínimo, o desemprego baixo faz com que você tenha melhores condições de você fazer negociações salariais que geram ganhos reais aí de renda. Você também tem que a inflação está mais controlada nesse governo se comparar com o governo anterior, também reduz o custo de repasse para os empresários, então tudo isso acaba ajudando na formação na formação aí de renda, né, e consegue fazer com que aumente em níveis reais a renda para o trabalhador. Então a gente vê aqui uma situação interessante aí nesse mês de maio, porque o que o Banco Central, o Copom estava esperando era uma estabilidade ou até aumento do desemprego. O mercado acho que não, o mercado estava esperando uma queda no desemprego, né? Porque basicamente se quer que a economia fique mais travada, né? Quer desaquecer a economia. Mas felizmente não é isso que está acontecendo. Você tem então que o desemprego está caindo, é sinal que a economia ainda está aquecida, ainda tem formação de vagas, ainda tem pessoas procurando emprego e pessoas procurando trabalhadores para trabalhar. Então você vê que está um nível muito baixo aí de desemprego aí. 6,2% é um dos valores mais baixos desde o começo da série histórica. E provavelmente você vai ver algum lunático falando que o desemprego está muito baixo, isso daí está pressionando a inflação. Eu prefiro que as pessoas tenham emprego do que você ter, então, uma inflação um pouquinho mais elevada na casa dos 5. Para mim não tem nenhum problema isso, né? Eu não lembro quem que falou isso, né? Que fala assim, quando você tem inflação, você tem que combater a inflação com todas as forças porque é o pobre que sente mais. Só que aí, na verdade, quando você combate a inflação do jeito que você combate hoje, o que acontece é que você faz com que o pobre fique desempregado, então em vez de ele perder 5% de poder de compra, ele perde 100% porque ele perde a renda inteira, né? Então, aí que está o grande truque, né? Então, é uma coisa que pouca gente falou. Eu achei essa sacada bem interessante aí, na hora de ser falada do combate inflacionário. Então você vê aí que, mais uma vez, a gente tem dados bons da economia. A economia real, diferente do que a gente vê no Zap, diferente do que a gente vê o tiozão, diferente do cara que fala, o IBGE tá manipulando tudo. Não. Gente, a economia real tá indo bem ainda. A gente está com uma inflação que está na casa dos 5%, beleza. Inflação de alimentos ainda está sendo um pequeno problema, mesmo tendo reduzido. Ontem o IPCA 15 mostrou que você tem uma inflação um pouco mais elevada, uma inflação um pouco mais reduzida de alimentos, daí ajudou a controlar a inflação, inclusive. Então, você está com a economia real boa. A indústria com alguns problemas, mas ainda tendo setores que estão avançando, os serviços de comércio não estão caindo como se esperava, a taxa Selic aí vai fazer efeito ainda, vai, mas pelo menos agora não está fazendo esse efeito, e o desemprego cada vez menor. Então, o mundo real
tá sendo interessante. Então, para a gente fazer um resumão de tudo que aconteceu até agora aí, essa questão aí do desemprego, a gente vê aqui, o desemprego caiu 6,2%. Pá, isso é errado com minha fala aqui. O desemprego caiu para 6,2% nesse mês de maio e a subutilização agora está em 14,9%. Esses dois valores são bem baixos se a gente for pegar o histórico da economia brasileira. Você teve uma formação de vagas predominantemente formais, seja ela pejotizada, né, porque você tem então que a reforma trabalhista está atrapalhando bastante aí a formação de vagas com CNPJ, com CLT, né, porque seria o mais interessante, mas mesmo assim também se formam muitas vagas, principalmente no setor privado, com CLT, então com carteira assinada. Então é um sinal que você teve aí uma formação de maior qualidade de empregos nesse mês. E a renda aumentou. Então um aumento de quase 10% da renda desde o começo do governo Lula. A renda média real do brasileiro saiu de R$ 3.100 para agora R$ 3.360 quase, né? Então um aumento de quase R$ 300 nesse período. Então o mercado de trabalho continua bem, sim. O Banco Central provavelmente vai reclamar porque ele quer desaquecer a economia, mas o mundo real, pelo menos, felizmente, a gente está com bons dados. Tá certo, gente? Vamos sextar então. Sextar com responsabilidade, se beber não dirija, beba com moderação. E a gente volta na terça-feira, mas se você curtiu esse vídeo, dá um like. Se você esperou até agora para saber se gostava do canal, para se inscrever, se inscreve no canal. Se você puder, me ajude no Apoia-se para manter esse canal de pé. E a gente volta aí na terça-feira. Tá certo, gente? Um grande abraço, um bom fim de semana e até a próxima.